Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e hoje eu vim trazer essa linda decoração. Olha gente, que lindeza que ficou esse bolo, não é mesmo? Então vamos lá gente, eu tenho aí um bolo de 20 centímetros de diâmetro por 14 centímetros de altura. Esse bolo é um bolo de massa branca manteigada de baunilha. A gente já tem receitinha dessa massa aqui no canal. Ela fica desse jeito mesmo, gente. Ela fica douradinha por fora e bem clarinha por dentro. O recheio desse bolo foi de creme de avelã com mousse de ninho. Então, gente, como de costume, né? Comecei batendo meu chantilly em ponto bem firme, em ponto bem poroso. E vou fazer a pré-camada no meu bolo, tá? Essa pré-camada, ela serve para segurar todas as migalhinhas, tapar alguns buraquinhos, tirar aí, né, algumas imperfeições. E ela também auxilia, né, na nossa segunda camada, né, que é uma camada de chantilly já hidratado. Ela auxilia a dar menos bolhas de ar, tá? Porém, nesse bolo aí, vocês vão ver que quando eu tô passando, fazendo a textura no meu bolo com pincel, vai aparecer aí alguns buraquinhos de bolha de ar, mas eu vou conseguir resolver, tá? E quando eu estiver também fazendo cachepó vermelho, quando eu estiver fazendo essa parte de baixo do bolo vermelho, vocês vão ver aí um erro, gente, é assim, é uma bobeira, né, gente, mas a gente precisa prestar muita atenção nesse momento que a gente faz o cachepó para não bagunçar o que tá feito em cima, porque tem decoração que tem como a gente resolver, mas tem decoração que não dá para resolver. A gente precisa refazer o bolo ou colocar alguma coisa para tapar aquela imperfeição ali. Nesse bolo eu vou conseguir dar um jeitinho, porque é uma decoração bem tranquila. Porém, se o bolo, dependendo da decoração do bolo, você tem que refazer o bolo, tá, gente? Porque senão fica feio, tá? Esse aí eu tive como resolver, mas se fosse outro tipo de decoração, talvez não daria, tá? Então, eu fiz ali, ó, a pré-camada em todo o meu bolo. O meu chantilly, ele tá bem batido, ele tá bem firme, ele tá bem poroso, tá? Lembrando que eu tô trabalhando aí com o chantilly Amélia Mix. Se você tem um pouquinho de dificuldade de trabalhar com esse chantilly dessa marca, gente, não é propaganda, gente. Ainda eu sou bem pequenininha aqui fazendo os vídeos, né? Pra mim, eu tenho muitos e muitos seguidores, muito, mas eu ainda sou bem pequenininha, eu não recebo nada para poder fazer propaganda de produto, nada disso, tá, gente? Eu mostro aqui no canal o que dá certo comigo, então por isso que eu falo a marca, até mesmo porque senão depois fica as pessoas me perguntando, né, fica nas mensagens, aí pergunta qual chantilly você usou, qual corante você usou, o que você usou, o que que você faz. Então, por isso que eu deixo o vídeo assim, bem explicadinho, falando marcas, né? Porque tem pessoas que conhecem e tem pessoas que não conhecem, tá? Então, eu tô falando aqui que eu tô utilizando o chantilly da marca Amélia Mix, mas tem gente que tem um pouquinho de dificuldade de trabalhar com essa marca de chantilly, como eu tive, tá? Até eu saber pegar o ponto desse chantilly, foi difícil, gente. Eu errei bastante o ponto desse chantilly e hoje eu deixo ele bem poroso. E tem um videozinho aqui no canal mostrando como que eu faço para dar esse ponto firme, esse ponto poroso, tanto na batedeira planetária quanto na batedeira de mão, tá, gente? Não é uma propaganda não, pelo amor de Deus, ainda não, em breve, quem sabe um dia, né? Mas é mesmo uma ajuda para vocês, tá? Então, gente, bati meu chantilly em ponto bem firme, bem poroso, apliquei todo aquele chantilly poroso no meu bolo, tanto nas laterais quanto na parte de cima, tirando todo o excesso, tá? É muito importante também você tirar todo o excesso. Em seguida, peguei ali um pouquinho de chantilly que eu ia utilizar, coloquei aí o corante azul e hidratei o meu chantilly, aquele chantilly poroso, eu hidratei com um pouquinho de leite.
Gente, é importante você ir colocando leite aos poucos. Lembrando que essa foi uma semaninha que eu trabalhei hidratando meu chantilly com leite, tá? Porém, eu tive alguns problemas em alguns bolos, tá? Quando eu precisei armazenar o bolo na minha geladeira até o cliente vir buscar, o bolo rachou, tá? Mas essa foi uma semaninha de teste, então eu tinha material sobrando na minha casa, então eu precisei refazer mais ou menos uns 2 ou 3 bolos, que eu já tenho videozinho aqui no canal. Gente, se não precisar colocar o bolo na geladeira, se o cliente já tá chegando, se vai ser rapidinho, parabéns, então você pode estar tranquilo hidratando com leite, tá? Lembrando também que eu não coloco nada para poder bater o meu chantilly, para dar o ponto firme, ele não derrete, ele fica bem firme, ele fica super tranquilo. Eu só bato ele bem gelado, tá? Eu não utilizo pó para glacê real, eu não utilizo o chantininho, o meu é chantilly mesmo, chantilly puro, e eu hidrato, né, com leite condensado, tá bom? E essa semaninha eu tô hidratando com leite, porém, né, eu já tô explicando aqui que se precisar armazenar na sua geladeira, gente, ele pode sim ressecar e rachar, tá? Mas essa foi uma semaninha complicada, gente, eu tive que fazer, esse vídeo já tá na minha galeria já tem um tempinho, então eu tive que refazer aí alguns bolos, porque ele rachava bastante. Então depois, vocês ainda vão ver, ainda tem uns 2, 3 vídeos aqui na minha galeria eu hidratando com leite, tá? Que eu vou trazer aqui por conta da decoração, gente, que eu achei a decoração super bacana, super bonita, né? E gravei para trazer para vocês, então vocês ainda vão ver alguns vídeos eu hidratando com leite, mas depois em diante, né? E a minha indicação é hidratar mesmo com leite condensado, que você pode armazenar na sua geladeira bem tranquilo, tá? Então, gente, vamos lá. Hoje eu tô bem falante. Hidratei o meu chantilly com leite. Vai colocando o leite aos poucos, tanto leite quanto leite condensado. É importante você ir colocando aos poucos, tá? Para não perder o ponto e ele não amolecer demais, tá? Então, vai colocando o seu leite ou leite condensado aos poucos, vai tirando todo o ar do seu chantilly, tá? Deixa ele bem lisinho, bem hidratado ali, né? Eu já coloquei a coloração, né? Tô utilizando aí o azul. Em seguida, coloquei dentro da minha manguinha de confeitar, sem o bico, tá? Só para auxiliar a aplicação desse chantilly no meu bolo. Feito isso, depositei o chantilly no meu bolo e selei ele com a espátula de ferro, gente. É preciso selar com a espátula de ferro. Por exemplo, nesse bolo aí vai aparecer algumas imperfeições, algumas bolinhas de ar, porém, se eu não tivesse selado ele antes, ia ser bem pior, né? Então, assim, eu selei e apareceu poucas. Se eu não tivesse selado, ia aparecer maiores, né? Ia aparecer muitas também. Então, feito isso, selei, né? Passei ali a minha espátula e agora eu tô começando a colocar a textura no meu bolo, tá? Eu tô seguindo a foto inspiração que a cliente me mandou, que era assim, ó, essas ondinhas com o pincel mesmo de silicone. Porém, eu vou fazer nessas ondinhas, gente, até onde eu ver que tá bom, tá no meu agrado, até onde eu vejo que ficou bem certinho. Só que aí, ó, não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó, puxando bem pra pertinho assim o celular, né, o telefone pra vocês, o vídeo assim bem pra pertinho, tem algumas bolinhas, deu algumas bolinhas de ar. E eu tô tentando ali, ó, tapar o sol com a peneira, né, gente? Eu tô tentando tapar elas ali, mas eu não consegui. Então, ó, o que que eu fiz, ó? Fui ali, dei umas batidinhas, peguei um pouquinho mais de chantilly, ó, e vou tirando toda essa bolha de ar, tá vendo? Deu bastante bolha de ar, gente. Se eu não tivesse selado, teria dado mais ainda, né? Mas tem dias que é assim mesmo, tem dias que a gente faz que não dá nenhuma, mas tem dias que a gente faz que acaba aparecendo, né? Eu faço praticamente todos iguais, né? Eu tenho aqui os vídeos, a maioria são todos iguais, porém tem, às vezes parece, fica dessa forma mesmo, aparece, tem dias que aparece mais um pouquinho, tem dias que aparece menos, mas a gente consegue aí resolver, consegue consertar, tá? Então, fiz isso, ó. Tapei a bolinha de ar, passei novamente a minha espátula,
fui ali com o pincel, fiz as ondinhas toda bonitinha novamente, tá? E quando chegou do jeitinho que eu queria, aí sim eu parei, tá? Gente, agora vamos deixar esse bolo, aquele azul bem bonito, aquele azul bem lindão. Então, eu tô utilizando aí um dedinho de solução alcoólica, eu trabalho aqui com conhaque, tá? E tô utilizando para deixar esse bolo bem azulzinho, bem bonitinho, eu coloquei algumas gotinhas de corante azul da marca da Mago, igual vocês estão vendo aí, e algumas gotinhas de corante roxo da marca da Fab. Também, gente, não é propaganda, tá? São as marcas que eu confio, né, em falar, né? Antes eu tinha um canal, gente, que eu não falava marca, que eu não falava nada. E, gente, eu era arrasada. Porque tinha bastante gente que ficava na curiosidade de saber qual é a marca, qual era a cor, não sei o que, não sei o que lá. E eu não sabia se eu podia responder da marca, porque não sei, né? Não sabia se eu podia responder. Então, o canal que eu tinha, eu não falava de marca, não falava. Ficava igual um robô, gente, não falava nada. Só mostrava assim, ó, eu fazendo bolo, não falava nada de importante que a pessoa precisava saber, né? E o canal não deu muito certo. Então, esse canal aqui, gente, eu decidi falar tudo do jeito que eu faço, as marcas que eu utilizo, né? Porque você que tá aí do outro lado, às vezes tem a curiosidade de saber, ou às vezes compra um corante que não é próprio para chantilly, ou compra outra marca de corante e acaba amargando no seu bolo, você tá ali, não sabe por causa de quê, né? Porque também é azul, né? Então eu falo dessas duas marcas porque eu confio. Eu falo do chantilly porque eu já consegui pegar o ponto desse chantilly, o ponto firme, o ponto poroso, o ponto que ele não vai derreter no meu bolo, que eu posso fazer qualquer trabalhado de bico. Então, por isso que eu falo de marca aqui, tá? E falo as marcas que eu conheço. Há uns tempos atrás, aí eu tenho um vídeo que eu usei uma outra marca de corante que não deu certo, gente. Encheu o meu bolo de pintinha e não ficou bonito, ficou feio. Foi uma frustração muito grande, porque não tinha a marca que eu queria, não vendia aqui perto de casa e eu não me programei, né? Porque a gente também precisa se programar. Então, gente, ó, esse é o corante que eu utilizo para deixar o vermelho vermelhinho, tá vendo? Super vermelho da Fab, tá? Então, se você tem um pouquinho de dificuldade também de dar aquele tom no seu bolo, que é aquele vermelho bem vermelhinho, bem bonitão, então é esse corante aí que eu uso. Tem o da Fab, tem o super vermelho da Fab, tem o super preto também da Fab, gente, que é sensacional, tá? Eu utilizo o Fab e utilizo o Mago, mas é sensacional. Esse da Fab, gente, ele traz um resultado assim que eu não tinha em outros corantes, ou eu tinha que colocar excesso, ou amargava demais, tá? E depois que eu descobri esse daí, chorando, né, que eu fui falar com a vendedora lá da loja, eu falei, meu Deus, eu já usei 4 potes desse corante aqui, eu não consigo deixar vermelho. Aí foi que a vendedora da loja falou, ó, essa marca aqui tá saindo bastante, as pessoas falam que tá dando certo, e que fica vermelho e que fica preto. E quando eu trouxe pra casa, né, já com medo, porque eu já tinha usado 4 potinhos de corante, gente, foi que eu vi que deu certo, eu não precisava trocar, o meu corante não amargou, no caso o meu chantilly não amargou, e deu super certo, tá? Gente, olha aí, agora eu vou parar um pouquinho de falar do corante para falar o que aconteceu aí, ó. A minha mão tremeu, ó, e olha o que eu fiz no bolo, tá vendo? Na hora de fazer o cachepó, eu não, a minha mão tremeu um pouquinho, eu não sei qual é a atenção que eu tava dando ali, tá vendo? Que eu acabei fazendo essa falha no bolo. Na hora que a gente for fazer o cachepó, gente, é preciso a gente prestar bastante atenção no que a gente tá fazendo, no que já tá pronto, na verdade, né? Porque a parte de cima ali, ó, ela já estava pronta. Então, eu acho que eu olhei, fui prestar atenção na parte de baixo, esqueci a parte de cima. E na hora de girar a bailarina, de segurar a minha espátula acabou ali, né, entrando no meu bolo. Então, é desse jeitinho que eu tava falando. Então, a gente precisa ter cuidado, precisa ter atenção, porque
Esse aí eu consegui, né, resolver, foi bem tranquilo. A decoração era bem tranquila, gente. Olha que brilho lindo que tá esse bolo, né? Foi bem tranquilo, eu consegui resolver. Mas, por exemplo, se fosse um dourado, se fosse um outro tipo de decoração, talvez não daria, né? Ia ficar um pouquinho mais complicado. Às vezes acontece isso comigo, né? Fica uma imperfeição, mas quando tem o cenário da frente do bolo, aí eu tapo aquela imperfeição com o cenário de bolo, do jeitinho que eu também tenho outros vídeos aqui também mostrando como que eu faço. Tem um vídeo aqui que é um tardezinha, gente, que eu errei, eu coloquei a espátula suja, eu voltei com a espátula suja pro bolo. E ficou assim, bem feinho mesmo, assim, bem... Não era pra mim ter feito aquilo, né? Só que acabou, né? A gente fica na correria, é cliente ligando, cliente querendo encomenda, é casa, é filho, é marido, e é sobrinho, é quintal, né? Que é avenida cheia de criança, é cachorro, é gato. Gente, a cabeça fica a mil, né? Então, assim, eu acabei errando, igual aconteceu aí agora, mas tem erro que a gente consegue consertar, a gente consegue resolver, tá? Mas tem erro que não, a gente precisa sim refazer o bolo todo, dependendo do tamanho do nosso erro, tá bom, gente? Então, olha que bolo lindão, né? Consegui resolver aquilo ali. Comecei a colocar o cenário do meu bolo, gente, com bastante carinho, com bastante delicadeza, com muita dedicação. Vocês vão ver aqui nessa parte do vídeo, onde eu vou colocar ali o pau, aqueles dizerezinhos ali, que vocês vão ver eu colocando agora esses aí, ó, que eu vou olhando, né? Eu vou olhando ali qual é o melhor lado, qual é o melhor lugar, qual que vai ficar bem certinho para um não tapar o outro, para eu não colocar o grandão, né? O que tá maior na frente, tapar os pequenininhos de trás. Então é importante, gente, na hora que você colocar o seu topo de bolo, você também ficar atento a essa parte, você não sair colocando assim de qualquer jeito, tá? Porque se eu tivesse que colocar o grandão ali na frente, o pá, o tibufte, na frente, eu ia tapar os pequenininhos que estivesse atrás, tá vendo? Então, o nosso cenário do bolo, nosso topo de bolo, ele precisa ter harmonia, né? Para até mesmo o topinho que tá ali na parte de trás também aparecer, para ele não ficar escondidinho. Tá vendo aí, gente? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal, assinar o sininho de notificação. Gente, a gente tem bastante dica boa por aqui, tá chegando muito mais dicas boas por aqui. E se vocês puderem também dar essa ajuda de ir lá nas outras redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Beijo, gente, até o próximo vídeo.